Good morning, everybody. People, hoje a gente vai falar do tal do must, que eu espero esteja já dividindo aqui na tela com vocês o tópico hoje do uso do must in English, ok? Aula passada a gente viu a estrutura do have to e vai bem também relembrar rapidinho, né? Mas o have to, que tem aquela função que a gente viu como ter que, né? Ter que fazer alguma coisa. Então, eu tenho que estudar. Pensem aí como é que ficaria. I have to study. Have to study. Have to study. Ok? Eu tenho que ir. I have to go. I have to go. Have to go. I have to go. Eu não tenho que fazer alguma coisa. Eu não tenho que estudar. I don't have to study. Eu não tenho que ir. I don't have to go. Ok? É importante essa parte do negativo do have to, porque vai ser exatamente uma coisa que vai contrastar com a estrutura do must, que vai ter um uso parecido, mas bem diferente na negativa. Parecido na afirmativa, bem diferente na negativa, tá? Então, o que é esse must, né, pessoal? Must é uma estrutura que na definição a gente vai entender como ele como um modal verb, que mais para frente vai fazer sentido para vocês, porque vai ter uma família de modal verbs ou verbos modais, mas não, o nome não é importante, tá? Que expressa obrigações, necessidades ou conclusões fortes. Ele indica que é algo necessário ou inevitável. Então vejam como, de certa maneira, está parecido aqui essa definição com a ideia do nosso have to, apesar do must ser mais contundente, né? Mais obrigatório ainda, digamos assim. Must é um próprio deve em inglês, né? No português, aliás. Então, eu devo. Antes a gente traduzia um pouco como eu tenho que, né? I have to, mas agora eu devo fazer algo, I must, né? I must. Se a gente for pensar na estrutura, então, uma coisinha que vocês vão notar que é um pouco diferente do must é que o verbo, a ação que tiver depois dele, não vem mais com o to, é só o verbo em si. Então, aqui a gente tem as estruturas da afirmação negativa e interrogativa, já vamos fazer um exemplo com cada uma delas, tá? Olha aqui. Afirmação. Sujeito, então, I, you, he, she, must, o dever, deve, né? Eu devo, tu deves, dependendo da pessoa. Verbo, forma base, o que quer dizer isso? Sem o to, então, se o verbo é estudar, to study, aqui vai ser só study. Se o verbo é dançar, to dance, aqui vai ser apenas dance, ok? E o complemento, né? O que vai complementar a tua frase, tá? Negativa, tu vai ter mesma estrutura, mas daí must not, ou atenção à forma contrata, pessoal, que isso aqui não fica mustn't, mas fica mustn't. Mustn't. Repeat at home. Mustn't. E o verbo forma base normal, né? Então, se tu fosse dizer, a gente já vai ver um exemplo, né? Eu não devo estudar, né? Ah, ah, pela razão que for, né? O complemento vai dizer isso, mas tu diria I mustn't work, né? Ou eu não devo jogar, tipo, obrigação. Minha mãe disse que eu não posso fazer isso, então I mustn't play. I mustn't play, ok? Na interrogativa, como acontece muito com agora sim a ideia do verbo modal dessa família vai começar a fazer mais sentido, porque tem toda uma estrutura por trás desses modal verbs que é diferenciada, né? Tu vai iniciar a tua pergunta, em vez de usar do, does ou verbo to be para te auxiliar na pergunta, com o próprio verbo modal aqui, com o must. Depois o sujeito, depois o verbo, depois o complemento, né? Então, se a pergunta fosse eu devo estudar, seria na verdade must I study today? Só para botar um complemento hoje, né? Must I study today? Eu devo estudar hoje? Ok? E aí vocês teriam a estrutura de pergunta de vocês.
Vamos lá para uns exemplos para ficar um pouquinho mais claro, tá? Então, there we go, ok? Examples, people, examples, afirmação. Então, vamos lá, repitam em casa, por gentileza, para ir pegando também a pronúncia da palavra, do must, e trabalhar a pronúncia no geral. Ela deve estudar para a prova. She must study for the exam. She must study for the exam. O sujeito must, o tal do verbo modal, que expressa obrigação, dever, né? Study, notem que não é to study, né? E for the exam, complemento, né? Negativo agora, pessoal, eles não devem, o quê? Brincar na rua. Play também vem usado como brincar, não apenas jogar. Coffee time. Just a second. Sip, sip. Ok? They must not play in the street. Eles não devem brincar na rua, né? Se isso aqui ficasse, pessoal, na forma contrata do must not que existe, vocês teriam isso aqui, que vem pronunciado não mustn't, mas mustn't. Mustn't. Então, eles não devem brincar na rua. They mustn't play in the street. They mustn't, ok? Interrogativa. Must you finish this by tomorrow? Você precisa terminar isso para amanhã, até amanhã. Must you? Nota que começa com must para fazer a pergunta, depois quase como se fosse uma afirmação, né? You finish this by tomorrow. So, must you finish this by tomorrow? Ok? That's it. Então, aqui para estrutura, exemplos já temos. Agora entra o tópico, ok, pessoal? Muito importante, já que a gente viu have to, aula passada, como ter que também dá uma ideia de obrigatoriedade, né? Porque os dois aqui, ó, similaridade. Já vou colocar mais um trecho aqui para expressar as diferenças, tá? Os dois expressam o que, pessoal? As ideias de obrigações e necessidades. Então, convenhamos, né? Dever, devo e tenho que têm ideias parecidas, né? Então, vai aí, não teria muita diferença se vocês falassem, por exemplo, I must study today because I have an exam an exam tomorrow, right? Eu devo estudar hoje porque eu tenho um exame amanhã. Ou I have to study today because I have an exam tomorrow, ok? Eu tenho que ou eu devo. Dá na mesma, né? Mais ou menos aí na mesma. Então, onde a gente vai ver aqui as diferenças, tá, pessoal? Deixa eu só pegar aqui para vocês a parte das diferenças, que é a parte mais importante desse tópico aqui. Ok, let's go. Let's check this out. Diferenças. Origem da obrigação. Must expressa uma obrigação pessoal ou uma conclusão forte baseada na opinião do falante. Então, uma coisa que vem de ti, tá? Uma obrigação que viria de ti. Have to expressa uma obrigação externa, imposta por regras, circunstâncias ou autoridades, né? Então, do momento que tu fala I must study for an exam, talvez você passe uma ideia que tu sente que tu tem a obrigação de fazer aquilo. No momento que tu fala I have to study because I have an exam tomorrow, eu tenho que, parece que, né, aquela obrigação é imposta, talvez pela escola, talvez pela tua mãe, né? Então, realmente essa diferença faz sentido e expressa uma ideia levemente diferente nesse quesito obrigação que vocês querem expressar, né? Por outro lado, o grau de obrigação, né? Mas mais ou menos a gente já falou sobre isso, indica uma obrigação mais forte e pessoal, muitas vezes enfatizando a opinião do falante, já dissemos isso. Have to pode indicar uma obrigação mais neutra e factual, ok? Eu preciso falar com vocês e não se preocupem, esse material depois eu deixo disponível, tá? A negativa de must é must not ou, novamente, again, mustn't. E a negativa do have to é don't have to. Lembrem que para fazer a negativa de have to, vocês têm que usar o auxiliar don't, ok? Eu não tenho que, I don't have to. I don't have to. I don't have to. I don't have to. Ok? Pronúncia bastante americana, né? Ok.
E aí, pessoal, qual que é a diferença na negativa? Na diferença negativa é vocês notarem essas seguintes frases, ok? Vamos com o mesmo exemplo de antes. I mustn't study. I mustn't study today. I mustn't study today because the exam is only next week. Okay? And how about this? I don't have to study. Acho que esse não é o melhor exemplo, na real. Sorry, guys. Tô improvisando nos exemplos aqui. Deixa eu pensar uma coisa que deixe mais claro essa diferença na negativa, tá? Como a gente viu, tem diferenças na afirmativa, né? Aquela ideia de must ser mais uma obrigação que tu te autoimpõe e have to, algo que vem imposto a ti, né? Mas ainda podem ser usados relativamente num nível parecido, né? Mas olha só esse caso. You mustn't, this is good. You mustn't drink. You mustn't drink. And on the other hand, you don't have to. You don't have to. You don't have to drink. Note no caso de you mustn't drink. Case number 1, caso 1, ok? Case number 2, circumstance number 2. You mustn't drink. People, talvez nesse caso alguém está dizendo que tu não deve beber, ok? Talvez a pessoa que não deve beber, ela pode ter um problema com bebida, estamos especulando, ela pode estar tomando algum remédio, né? Então isso é uma obrigação, a pessoa não tem escolha, ela não deve mesmo, tá? You mustn't drink, ok? Quando eu digo para a pessoa, you don't have to drink, nota que aqui o nível de obrigação ele te dá uma escolha. Quando eu digo você não tem que, quer dizer que tu tem a escolha, de acordo? Tu não deve uma coisa. Agora, tu não tem que beber, é meio tu não tem que beber se tu não quiser beber. You don't have to drink if you don't want to drink. If you don't want to drink. Se você não quiser beber. You don't have to drink if you don't want to drink. Então, basicamente, na negativa, pessoal, quando tu usa mustn't, que é o must not, tu não tá dando opção para a pessoa. Ela não deve fazer isso e ponto, né? If you drink, se tu beber, if you drink, you mustn't drive. Tu não deve dirigir, ok? Agora, se eu falar if you drink, you don't have to drive, eu tô ainda dando à pessoa a opção de dirigir. Se tu beber, tu não tem que dirigir, ok? Quer dizer que tu tem a opção de dirigir ou não, que não é o que a gente gostaria numa situação assim. Seria mais apropriado you mustn't drive. Tu não deve dirigir if you drink, se tu beber, tá? Então, entendemos essa diferença na negativa entre mustn't, must not e don't have to? Yeah? I hope so. Espero que sim, espero que tenha ficado claro, ok, pessoal? Eu vou deixar esse material disponível. Se tiverem algumas dúvidas, me mandem por gentileza, ok? Thank you. Have you all a nice day and I'll see you next time. Bye bye.